Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 13 da seção 14.2 do James Stewart. Bom, o exercício diz o seguinte: determine o limite de x vezes y sobre raiz quadrada de x2 mais y2, quando xy tende a 0, 0, né? O par xy tende a 0, 0. Se ele existir. Ou mostre que o limite não existe. Então, vamos considerar f de xy como sendo x vezes y dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2. Note que o limite ao longo de qualquer reta que passa pela origem é 0. Então, dá para a gente brincar rapidinho e mostrar que em qualquer reta, esse limite sempre vai a 0, tá? Bom, isso não prova que o limite de f seja 0. Mas, insistindo mais um pouquinho, né? O limite ao longo das parábolas y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado, nós também obtemos o limite 0. Portanto, começamos a suspeitar que o limite existe e é igual a 0. Assim, vamos estudar o comportamento de f para valores de x e y próximos à origem. Então, vamos ter que usar a definição para mostrar que esse limite existe e ele realmente é igual a 0. Então, seja epsilon maior que 0, queremos encontrar um delta, tal que a norma de x menos x0 é maior do que 0 e menor que delta. Isso vai implicar que o módulo de f de x menos 0 é menor do que o epsilon, em que x é igual ao par xy, x0 é o par 0, 0, é a origem, ambos pertencem ao R2, e x menos x0 dá o próprio xy, né? Bom, em outras palavras, se a raiz quadrada de x2 mais y2 é menor que delta e maior que 0, isso implica que o módulo de x vezes y dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que o epsilon. É isso que eu vou ter que mostrar. Bom, manipulando a nossa expressão, né? Ou seja, o módulo de x vezes y dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2 é a mesma coisa que o módulo de x vezes y, tudo isso dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2. Só que o módulo de x vezes y é a mesma coisa que o módulo de x vezes o módulo de y. De modo que eu fico com a seguinte expressão, módulo de x vezes módulo de y dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2. Agora, eu vou manipular o módulo de x e vou manipular o módulo de y. Então, observando a última desigualdade, temos o seguinte, o módulo de x ele é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Por sua vez, isso é menor ou igual que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso é a norma de x menos x0. Por outro lado, o módulo de y é igual a raiz quadrada de y ao quadrado, que por sua vez é menor ou igual que a raiz quadrada de x2 mais y2. Isso, por sua vez, é a norma de x menos x0. Então, com essas duas informações, eu agora tenho o seguinte, o módulo de x vezes y dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2, isso é igual ao módulo de x vezes o módulo de y dividido pela raiz de x2 mais y2. Mas a gente mostrou que o módulo de x é menor ou igual que a norma de x menos x0, e a norma de y, o módulo de y é menor ou igual que a norma de x menos x0. Ou seja, eu fico que a minha expressão ela é menor ou igual que a norma de x menos x0 vezes a norma de x menos x0 dividido pela norma de x menos x0. Então, eu posso cancelar um termo desse do meu numerador com um termo desse do meu denominador, de modo que isso é igual à norma de x menos x0. Portanto, dado epsilon maior que 0, vamos escolher epsilon igual a delta, né? Uma vez que essa norma de x menos x0, ela é menor do que delta. Então, escolhendo delta igual a epsilon e fizermos que a norma de x menos x0 é maior que 0 e menor que delta, vamos ter que o módulo de f de x menos 0, que é igual ao módulo de xy dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2, por sua vez foi menor ou igual que a norma de x menos x0, que é menor que delta, mas tomamos delta igual a epsilon, ou seja, essa norma é menor do que um epsilon. Logo, pela definição, o limite de x vezes y dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2, quando xy tende à origem, realmente é igual a 0, né? Onde utilizamos a definição para mostrar que, dado um epsilon, existe um delta, tal que essa condição aí, ela é satisfeita.